Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 27 de novembro, e eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio, teme o Senhor e não faça nada que seja errado. Quando nós pensamos em fazer alguma coisa, nós entramos em contato com várias vozes. Na verdade, elas surgem diariamente em todo o tempo no nosso ouvido, né? Primeiramente, nós temos a voz de Deus. A voz de Deus que projetou para cada um de nós um plano, um propósito, para que nós seguíssemos na nossa vida. Ele planejou para nós que nós fôssemos capazes de andar em harmonia com o plano que Ele fez para a nossa vida. Ele está sempre batendo a nossa porta, a porta do nosso coração. E sempre deseja falar conosco. A grande questão é quando que nós vamos nos dedicar a ouvir realmente o que o Senhor tem para falar para nós. Existe uma outra voz, que é a voz do inimigo. Sim, nós temos um inimigo, sim, e que ele colocou nas nossas costas um alvo. E diariamente ele tenta nos atingir, seja através das circunstâncias, seja através de pensamentos recorrentes, seja através de sentimentos de angústia, depressão. E tudo isso para quê? Para matar, roubar e destruir. Esse é o alvo que ele colocou nas nossas costas. Mas nós, como cristãos, como família de Deus, temos a quem buscar nesses momentos, e essa pessoa é Jesus, Ele que nos traz a verdadeira proteção, né? A terceira voz que nós podemos falar é a nossa própria voz, a voz dos nossos desejos, a voz da nossa mente, aquela voz que tem uma vontade própria muitas vezes, que vai contra aquelas coisas que o Senhor nos diz e busca muito mais aquela natureza egoísta de satisfazer a própria vontade e o próprio orgulho, quer seja de um jeito ou quer seja de outro. Todos nós acabamos sendo egocêntricos até certo ponto. A questão é como que nós lidamos com essa situação, porque muitas vezes nós precisamos sim ignorar essa nossa voz e abraçar a voz que o Senhor tem para nós. E a quarta voz que eu poderia falar é a voz do outro, né? Aquele pode ser os pais, pode ser o professor, pode ser um chefe, um vizinho, um amigo, ou até mesmo um pastor. Essa voz do outro, né, pode vir a implicar no nosso dia a dia, apenas muitas vezes sugerindo o que fazer. A maioria dessas vozes tem boas intenções, mas ainda são outras vozes que vêm falar no nosso ouvido. E eu posso até, de repente, trazer a quinta voz, que é a voz da sociedade, a voz dos costumes que se estabelecem no momento em que nós estamos vivendo. Hoje, talvez, a nossa sociedade chegou num patamar onde grande parte daquilo que a sociedade aceita e acha correto vai contra o que a palavra do Senhor nos fala. E nós eventualmente teremos que chegar, né, à conclusão de que qual voz nós iremos ouvir. Porque muitas vezes a sociedade fala para nós que nós precisamos sim aparentar, mostrar. Não importa o que está se passando no nosso dia a dia, não importa como o nosso coração está, desde que nós venhamos a mostrar aos outros que tudo na nossa vida é perfeito, que nós não temos problemas, que nós estamos nadando no dinheiro, que nós temos capacidade para fazer muitas coisas, que nós somos lindos e maravilhosos e vivemos num conto de fadas pela internet, pelas redes sociais. Mas quando nós vamos olhar o dia a dia, a verdade, nem sempre é exatamente isso que acontece. Então nós precisamos sim, com um hábito diário, tentar ouvir aquele que tem melhor sugestões para a nossa vida. E essa pessoa é o Senhor. O Senhor, Ele traz a nós grandes sugestões. O Espírito Santo nos orienta no nosso dia a dia, a qual
como caminhar, para que lado caminhar, investir a nossa atenção no quê, ignorar certas circunstâncias, dar todo o ânimo para outras circunstâncias. Veja, o Espírito Santo, ele vive conosco diariamente e ele pode inferir na nossa vida. A questão é que nós precisamos pedir a ele para fazer isso. Nós precisamos estar à vontade nesse relacionamento. E o relacionamento com o Senhor é fundamental para que nós tenhamos o sucesso, para que nós cheguemos à vitória e alcançar aquele plano que ele estabeleceu para nós. Os planos do Senhor para a sua vida são perfeitos. Então vamos arregaçar a manga, vamos tomar coragem e buscar exatamente aquilo que ele planejou para nós. Porque no final, eu preciso dizer para você, o nosso objetivo, ele vai além do amanhã. O nosso objetivo em servir ao Senhor vai até a eternidade. E quando nós pensamos em eternidade, nós vamos ver que muitas vezes as outras vozes que nós acabamos dando prioridade não vão nos levar lá. Mas a palavra do Senhor, sim. Então eu queria te convidar para estar orando comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor, ajude-me a reconhecer e ouvir apenas a tua voz. Ensurdeça os meus ouvidos, para que eu seja incapaz de ouvir a voz do inimigo, para ouvir a voz da minha carne. Eu declaro que eu desejo fazer a tua vontade, da sua maneira, todos os dias da minha vida. Portanto, Senhor, estabeleça o teu querer em mim neste dia e me ensine a continuar diariamente estabelecendo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã.